Fala pessoal, professor Rigueto então, voltando aqui para nós trabalharmos com o rito dos crimes contra a honra, parte 2. Lembrando que nós trabalhamos na primeira parte com as definições de calúnia, difamação e injúria. E agora nós vamos trabalhar com injúria real, injúria discriminatória, disposições comuns e ação penal. Para daí então mostrarmos para vocês quais os crimes efetivamente farão parte do rito dos crimes contra a honra, bem como uma leitura dos artigos 519 e seguintes do Código de Processo Penal, que delimitam o rito dos crimes contra a honra. Esse é o principal foco que nós precisamos ter definido aqui. Bom, primeira situação é a seguinte, vamos voltar ali para os crimes contra a honra, focado na injúria. Lembra lá? A injúria não tem narrativa de fato, não me interessa se é falso ou verdadeiro, tem que ser contado na presença da pessoa, do primeiro e não de terceiros, tem pena de 1 a 6 meses ou multa e atinge a honra subjetiva, é o que eu penso de mim. Ô, seu feio, não, feio é você. Você pode ter ficado tranquilo e eu entrar em depressão em razão de ter me chamado de feio. Entende? Aí está a loucura da injúria. Bom, parágrafo 2º se chama injúria real. Diz assim o parágrafo 2º, também um crime com pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa além da pena correspondente à violência, ou seja, um crime de juizado especial. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado se considerem aviltantes, a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa além da pena correspondente à violência. Vamos lá. Primeira situação. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato. Rigueto, o que é vias de fato? Muita gente confunde. Vias de fato é quando eu bato em você e você bate em mim. Não. Isso pode ser vias de fato recíproca ou pode ser lesão corporal recíproca. Violência ou vias de fato distingue-se justamente a lesão corporal da vias de fato na questão de deixar ou não vestígios. A lesão corporal leve, grave, gravíssima, ou a seguida de morte, aquela que deixa vestígio, é a violência mencionada no parágrafo 2º. Vias de fato é uma contravenção penal de um tipo de violência que não deixa vestígio. Lhe dei um tapa no rosto, ficou vermelho, na hora que você chega no local não deixou vestígio nenhum, logo ela é chamada de vias de fato. Por que chama-se injúria real? Porque atinge 2 bens jurídicos. Atinge, além da honra, atinge a integridade física. Então, se essa injúria, se esse xingamento consiste numa violência que deixou vestígio, ou em vias de fato que não deixou vestígio, que por sua natureza ou meio empregado se considerem aviltantes, a pena é de 3 meses a 1 ano. Rigueto, o que é uma violência que se considera aviltante? Aviltante. Eu vou contar uma história aqui para vocês que os mais velhos vão lembrar, e os mais novos, se perguntarem para os mais velhos em casa, vão lembrar também. Existia uma frase, um jargão dito antigamente, quando alguém falava alguma coisa para uma pessoa, ou quando alguém... e essa coisa que era falada era de uma maneira muito pesada, muito... atingia em cheio a pessoa, a parte contrária. Às vezes o outro dizia, meu Deus, foi um tapa de luva de pelica. Tapa de luva de pelica. Pelica é um tipo de couro. Tapa de luva de pelica. Antigamente, naquelas questões discutidas entre 2 homens, que por muitas vezes acabavam num duelo, aquele duelo, as pessoas indo, se distanciando, vira e efetua o disparo naquele duelo. Quando havia um afrontamento entre 2 seres masculinos, para que eu chamasse você para um duelo, eu puxava uma luva que era feito de pelica, desse couro, e eu dava um tapa no seu rosto. Esse tapa de luva de pelica no teu rosto era mais ofensivo do que a própria palavra. Isso significa ser aviltante. Então, se a injúria consiste numa violência ou em vias de fato, que por sua natureza ou meio empregado se considerem aviltantes, a pena é de 3 meses a 1 ano e multa além da pena correspondente à violência. Ainda assim nos deparamos com um crime de competência
do Juizado Especial Criminal. Chegamos no parágrafo 3º. O parágrafo 3º do nosso rito dos crimes contra a honra, parte 2, trata da injúria discriminatória, e não é discriminatória, porque discriminar significa especificar. Discriminatória, com I. Se a injúria consiste na utilização de elementos referente à raça, cor, etnia, religião, origem, ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, a pena é de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Volta, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Acabamos de trazer um fato com pena superior a 2 anos, do qual foge do juizado especial, cabe inclusive prisão em flagrante. E se eu te perguntar, e aí, pena máxima de até 2 anos? Não, é superior, então não é sumaríssimo. Possui rito especial? Sim, possui rito especial. Primeira hipótese do rito especial, injúria discriminatória. Qual que é o detalhe que você tem que ficar atento à injúria discriminatória? Primeira hipótese é que não basta eu xingar uma pessoa negra ou uma pessoa, um alemão, não basta eu xingar uma pessoa por ser da religião espírita ou da religião evangélica ou da religião católica, não basta eu xingar uma pessoa que é deficiente físico ou visual, não basta eu xingar uma pessoa que é idosa. Eu tenho que utilizar dos elementos de raça, cor, etnia, religião, origem, condição de pessoa idosa ou deficiente. Entendeu? Ser o ladrão para uma pessoa de 65 anos é injúria simples. Ser o velho ladrão é injúria discriminatória. Injúria discriminatória que a gente vê muito acontecer: macaco, atribuição do macaco para o negro, atribuição do seu aleijado para o deficiente físico. Então são circunstâncias absurdas na nossa concepção, principalmente para quem vai operar o direito. Porque ao operar o direito, você tem que tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais. E a primeira coisa que você tem que fazer é não ter preconceito. Não ter o preconceito da pessoa. Eu atendo gente do crime. Como é que eu vou ter preconceito em relação àquela pessoa? Certo? Você vai atender pessoas com relacionamento homoafetivo na área da família. Como é que você vai ter preconceito em relação àquela pessoa? Você entende? Essa é a primeira coisa que tem que deixar de lado dentro do direito, e operador do direito em geral, o advogado, o promotor, o juiz, o delegado, o policial militar, ele não pode ter preconceito. Então, assim, muitas pessoas acabam, e olha que o nosso país é um país miscigenado, um país misturado, e é um país de terceiro mundo, em crescimento. A gente vai para os Estados Unidos, país considerado primeiro mundo, onde você tem bairros de negros, escolas para negros. Quer dizer, que loucura é essa? Discriminaram um negro até não poder mais, até que Barack Obama assumiu a presidência daquele país. Quer dizer, e aí? Então, assim, nesse caso aqui, a injúria discriminatória, ela está relacionada à raça, cor, etnia, religião, origem, condição de pessoa idosa ou deficiente, cabe flagrante. É o caso do jogador grafite do São Paulo, onde um time da Argentina, se eu não me engano, chamou de macaco, o rapaz foi preso em flagrante. É um caso de um árbitro de futebol, que não me recordo o nome agora, em que chegou no seu estacionamento, o carro estava coberto de cascas de banana. É o caso do Dudu Nobre, que estava com eu não lembro o nome dela, só conhecido como Bombom, que é a esposa dele, dentro de um avião, e um comissário de bordo começou a fazer o barulho do macaco. Porra, como assim? Essas pessoas, na verdade, vão morrer, vão para o mesmo lugar, você não tem nenhum tipo de diferença, vão feder igual, vão se decompor igual. Então não importa. Eu tenho um caso em Balneário Camboriú que eu atendi, de uma madame moradora da Avenida Atlântica, que descia toda manhã para caminhar com o seu poodle, aqueles poodle cor-de-rosa que parece um algodão doce, com as unhas pintadas assim. Sempre se deparava com a empregada de determinado andar, uma empregada doméstica, negra, que sempre usava o elevador, que apertava, porque o sistema do elevador era inteligente, chegava mais próximo, por sorte ou por azar, se deparava com aquela madame. Até um dia que aquela madame perguntou: a senhora trabalha onde? Eu trabalho no 15º andar. Por que a senhora não vai de elevador de serviço? E a moça respondeu: porque eu estou chegando agora, não vejo lógica eu ir de elevador de serviço, eu não estou com balde, não estou com vassoura, não estou com nada. Não, pois é, mas gente da cor da tua pele tem que usar elevador de serviço. E acabou. Ali ela começa a praticar a injúria discriminatória, que nós temos que ter uma ponte. Eu já estou vendo que o nosso vídeo vai virar
rito especial dos crimes contra a honra, parte 3 e parte 4. Eu estava sempre falando em dividir um só, mas não, né? Vai ser dividido em várias partes. Porque a injúria discriminatória, ela é um gênero, certo? Ela é, uma espécie do gênero racismo. E Gueto, isso eu nunca entendi. Pois é, o racismo, pergunta qual é o conceito de racismo, você não acha em lugar nenhum. É igual o conceito de pedofilia, você não acha em lugar nenhum, porque eles são gêneros. A espécie da pedofilia você vai encontrar onde? Nos crimes previstos no Código Penal, estupro de vulnerável, nos crimes previstos no ECA. Em compensação, a injúria discriminatória, ela é uma espécie do gênero racismo, porque você vai ter um outro crime chamado preconceito de raça e cor, previsto na Lei 7716 de 1989, que trata, na verdade, a 7716 de preconceito de raça e cor. Toda conduta descrita lá tem verbo negativo. Proibir, negar, obstar. Inclusive é nessa lei 7716 de 89 que se trata, na verdade, das condutas dos nazistas. Eu não posso estimular a utilização da cruz suástica do nazismo, não posso fazer isso. Você entende a loucura do negócio? Então lá eu impeço uma pessoa de entrar no elevador, eu impeço uma pessoa de se matricular na Univale porque ela é negra, eu impeço uma pessoa de entrar num transporte coletivo por isso, eu impeço, negar, obstar, impedir uma expedição de um alvará é preconceito de raça e cor, espécie de racismo. Xingar alguém em razão da raça, cor, etnia, religião, origem, condição de pessoa idosa ou deficiente é injúria discriminatória, espécie de racismo, previsto lá na Constituição, como crime inclusive imprescritível. Certo? Então, nesta linha de raciocínio, eu vou fazer uma ponte só para fechar aqui com o 141, tá? Porque depois eu abordo com vocês as outras hipóteses. Mas, então nesse vídeo parte 2, eu vou entregar para vocês 2 crimes que cabem no rito especial. E no vídeo parte 3 vem o terceiro crime. Primeira hipótese, injúria discriminatória, pena 1 a 3 anos no rito especial. Artigo 141. As penas combinadas nesse capítulo aumentam-se de 1/3. Se qualquer dos crimes é cometido contra o presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro, contra funcionário público em razão de suas funções, na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação, da injúria, contra pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, exceto nos casos de injúria. E parágrafo único, se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica essa pena em dobro. Aliás, vamos fazer diferente. Nesse primeiro vídeo, nessa primeira parte, nessa segunda parte, melhor dizendo, eu só deixo um crime, injúria discriminatória. E vou deixar 2 perguntas para vocês agora, para nós irmos para a parte 3, e lá na parte 3 eu conto o terceiro, o segundo e o terceiro crime. Eu vou deixar 2 perguntas na prática. Artigo 141. Como que eu classifico o 141? Ele é uma agravante ou ele é uma causa especial de aumento? E eu quero saber por qual razão. Tá? E eu quero saber também de ti o seguinte: quantas pessoas classificam o várias pessoas, inciso 3º? Na presença de várias pessoas por meio que facilita e divulga calúnia, difamação e injúria. Quero saber quantas pessoas. Eu não vou responder isso no terceiro vídeo, tá? No terceiro vídeo eu vou contar qual é o segundo e o terceiro crime de competência desse rito. Mas eu vou pedir para que você me diga na live do Blackbird, certo? O que significa o 141? Se é uma agravante ou uma causa especial de aumento? E quantas pessoas se classificam várias pessoas no inciso 3º? E por qual razão o inciso 4º diz que aumenta a pena de 1/3 se o crime é praticado contra maior de 60 anos ou portador de deficiência, vírgula, exceto nos casos de injúria? Perceba que eu já estou dando perguntas de prova da M2. Tá? Depois, se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica essa pena em dobro. Fechou? Rito dos crimes contra a honra, parte 2, fechado, com 3 perguntinhas para você e um crime que vai para o rito especial, o injúria discriminatória. Na parte 3, o segundo, o terceiro crime, o 145 que trata da ação penal, e aí a gente vai entrar no rito processual. Beleza? Até o próximo vídeo. Um abraço.